E aí a Mônica Carvalho continuou nesse assunto e fez uma reportagem explicando como funciona o sistema de metas de pontuação dos servidores do INSS, que tem então que chegar aí a um número exato de processos analisados, correndo contra o tempo, fazendo uma análise rápida para não perder aí parte do salário no fim do mês. Vamos ver essa reportagem. Uma servidora nos contou por e-mail. Temos que analisar 120 processos por mês aproximadamente e fazer 5,55 pontos por dia. A análise de uma aposentadoria por idade vale 1 ponto. A grosso modo, é como se tivéssemos 1 hora para analisar cada processo, analisar toda a vida de trabalho do segurado. Na porta da Agência Sul do INSS em Brasília, segurados esperam pelo atendimento agendado enquanto eu converso com alguns dos servidores do Comando da Greve, que começou há mais de um mês, no dia 23 de março. Nós estamos em greve pela melhoria da qualidade de atendimento da população, condições de trabalho e valorização da carreira. Você entrar numa agência dessa é um computador antigo, que você demora horas para conseguir acessar um sistema, velocidade de rede muito lenta, falta de servidores e essa população aí para ser atendida. Por falar em condições de trabalho, quem sabe, Thaís, você possa me responder a pergunta que o presidente do INSS não respondeu, se está havendo mais pedido negado por causa do tamanho da fila, por causa das metas que vocês têm? Sim, essa é uma pergunta que nós estávamos ansiosos para responder, até porque, para nós, os servidores do INSS trabalham aí com muita competência. Mas, entretanto, tem alguns fatores que podem estar fazendo esse aumento aí no número de indeferimentos, como, por exemplo, a automação. Nós temos hoje a inteligência artificial que faz indeferimento de benefícios. Temos também um outro fator que acho que pode influenciar nisso, que é a questão do regime de metas imposto pelo INSS. Nós não trabalhamos mais, na maioria dos casos, com horas, são pontos, entendeu? Em linhas gerais, nós temos uma meta de 90 pontos no mês, certo? Isso equivale, no caso eu que trabalho com aposentadorias, a uma média de 60 aposentadorias no mês. Só que as aposentadorias, elas são diferentes umas das outras. Eu tenho aposentadorias que praticamente não preciso fazer nada de alteração. Eu tenho outras, por outro lado, que eu tenho que fazer muitas alterações. Então, não é incomum, não é raro eu precisar, às vezes, de 3 dias para concluir a análise de uma aposentadoria. Então, se eu tenho 30 dias ou 20 dias úteis para fazer os 90 pontos, que equivalem a 60 processos, e se eu levar 3 dias para fazer um processo, vai acabar que depois eu vou ter que acelerar a produção, a minha análise dos demais processos para conseguir atingir a minha meta. E aí eu posso, de alguma forma, incorrer no risco de cometer algum erro por acelerar. Isso para não perder salário em função das gratificações e para não sair num programa de gestão, por exemplo. Você quer dizer, então, que um servidor do INSS ele pode ganhar menos dinheiro no fim do mês se ele não der conta das metas? Sim, porque a gratificação, as metas influenciam diretamente no nosso salário. Nós precisaríamos de muito mais tempo para parar e analisar um benefício do que impõe hoje o sistema de metas. E a gente sente essa pressão de produzir como se eu estivesse numa fábrica, né? Então significa que se o servidor não consegue ter tranquilidade, tempo para analisar um pedido feito pelo segurado, esse pedido pode ser negado. Então, está havendo mais pedidos negados? Então, não necessariamente negado. Quando você põe uma análise e reconhecimento de direitos que exige aí um tempo para fazer uma minúcia na análise e você te é imposto um sistema de metas, o risco de você entrar nessa linha de produção e ocorrerem falhas, ele é possível. Ele está sendo pressionado para concluir aquilo rápido. Então, eu posso pedir um documento a mais que poderia garantir o seu direito. E esse ritmo de trabalho pode implicar que isso não aconteça. Existem robôs, um sistema artificial de inteligência também analisando os pedidos. Eles são mais rápidos e eles são certeiros, eles analisam com segurança ou não? Sim, nós entendemos que não. Pela complexidade do trabalho que a gente executa, não poderia ser substituído por uma inteligência artificial. Nós não somos contra o processo de modernização, a digitalização. O que a gente é contra, isso
ser imposto para a população. Acho que deveria ser complementar. Uma parte da sociedade não tem condições de virtualmente resolver o seu problema. E quando o cidadão, a gente pode atender ele na agência, e é o que a gente também defende, que o cidadão possa também ser atendido na agência, eu posso dar esse atendimento para ele com mais qualidade. Olhar a documentação, analisar a carteira, orientar se ele tem um período rural, qual documento ele tem que apresentar, se ele tem um PPP, num BPC, que documento a pessoa precisa apresentar. Isso a gente sente hoje que falta dentro das agências, novamente, essa questão, essa visão, esse olhar para as pessoas no atendimento presencial. Nós questionamos o INSS mais uma vez, perguntamos aos assessores do INSS se queriam comentar ou dar alguma informação sobre o trabalho de análise dos pedidos de benefícios que estão na fila hoje, mas até agora nós não tivemos nenhuma resposta.